Gostaria de agradecer imensamente à comissão organizadora do 25º Encontro de Atividades Científicas da Universidade de Cuiabá, na pessoa do professor Alexandre Borba, que me convidou. Sou professora Nádia, professora de odontologia da Universidade Estadual da Paraíba e pró-reitora adjunta de pós-graduação e pesquisa, e atualmente estou como diretora do Parque Tecnológico para falar um pouquinho para vocês sobre a incorporação e o uso da tecnologia na área de saúde. É um prazer, gente, falar com vocês. Eu acho que nem se eu tivesse combinado com Gabriela, a nossa palestra teria tanta interseção, interface, porque eu tentei trazer um pouco da minha fala para vocês hoje, no Dia do Dentista, que a gente que tem um curso de bacharelado em odontologia, a gente pode ser um monte de coisa, inclusive dentista, tá? Tem muita coisa hoje que a incorporação de tecnologia, vocês que nasceram, eu não sou tão velha assim, mas vocês que nasceram nessa linha do tempo, em que a gente vive essa quarta revolução industrial, em que a gente vive essa saúde 4.0, a tecnologia propicia e a inovação um caminho extremamente vasto para o que a gente queira seguir na vida profissional. Tá? Então, assim, eu vou tentar varrer um pouco esse caminho, vou mostrar alguns exemplos para vocês concretos de como a gente tem hoje dentistas bem-sucedidos na odontologia, ou através dela, ou incorporando ela, ou em outros lugares. Por exemplo, quando vocês viram a colega ler meu currículo, o Parque Tecnológico da Paraíba ele tem 40 anos. E ele teve em toda a sua história só diretores da área de tecnologia, formados em engenharia ou em ciência da computação. E hoje uma dentista é diretora do parque. Então, assim, o campo de trabalho para a gente mudou, dependendo da formação e da qualidade da formação que a gente traça para o que a gente quer ter. A gente tem um projeto no parque, por exemplo, chamado Futuras Cientistas, em que a gente fomentou esse ano, venceu o prêmio Luz na Educação, da Fundação Roberto Marinho, em primeiro lugar, concorrendo com mais de 4.000 projetos do Brasil todo, em que a gente deu bolsas para as meninas de escola pública de ensino médio da rede estadual terem a possibilidade de pensar em serem estimuladas a fazer curso da área de tecnologia, porque 80% das vagas dos cursos e das pós-graduações de tecnologia são ocupadas por pessoas do gênero masculino. É porque a gente, mulher, não tem capacidade? Não. Porque, infelizmente, a nossa cultura ainda, principalmente na América Latina e nos países sul-americanos, é que a gente, mulher, vai escolher ser professora, cuidar da casa, casar. E a gente pode fazer tudo isso também. É muito bom quando a gente volta. Eu estou bem feliz. Assim, a gente tem voltado a essa maratona de palestras presenciais. Eu sofri muito, por mais que eu trabalhe com a tecnologia, o face-to-face, o olho no olho, é diferente do que a gente está fazendo aquelas palestras online. É possível, quando é possível, a gente faz. Quando não é, é muito melhor que a gente consiga estar presente também. A odontologia, a qual eu aprendi e me formei na Universidade Estadual da Paraíba, ela é completamente diferente da odontologia que é exercida hoje. Claro que a parte de conhecimento teórico, fundamentação, o corpo não mudou, a anatomia é a mesma, mas vocês estudam anatomia numa table 3D. A gente estuda os mesmos princípios, mas o meio pelo qual a gente estuda, as ferramentas pelas quais a gente adquire o conhecimento, eles evoluíram bastante e fizeram a gente ter a possibilidade de fazer ainda mais uma odontologia preditiva, conservadora, menos invasiva, menos traumática, com mais conforto para o paciente. Os consultórios cada vez parecem menos que um consultório. São ambientes cleans, com equipamentos menores. Hoje a gente tem muita coisa que antigamente era de roldana, hoje é elétrica, hoje é digital, é automatizada. Os barulhos, as energias sonoras foram silenciadas. Então, tudo isso faz com que a gente tenha possibilidade até do nosso exercício clínico ser completamente diferente
do que a gente um dia pensou para a odontologia. Então, aqui alguns exemplos, né, que a gente tem hoje em consultório. A gente tem prontuário eletrônico, a gente tem scanner intraoral. Eu sou professora de materiais dentários. Hoje a gente escaneia, a gente não molda, a gente planeja em software. Então, assim, a nossa rotina mudou e a gente precisa transmitir isso para vocês. Não é nada complicado, eu digo muito isso. Às vezes eu vou palestrar nos congressos de odontologia, de cirurgia, de buco, e eu digo muito isso para o pessoal da buco, que utiliza muito e da implantodontia os softwares para fazer planejamento. Eu digo, não gastem tempo desenvolvendo essa curva de aprendizado de manipulação de software. Um técnico, um menino da iniciação científica do curso de computação de dados aqui, ou de games digitais, vai fazer muito melhor do que você. Respeite as habilidades e competências e gaste a sua energia na sua destreza, no seu aperfeiçoamento, num bom diagnóstico, em saber olhar a tomografia numa visão 3D, porque outra coisa também que trouxe para a área de saúde. A gente que é da odontologia, eu tenho um filho de 8 e outro de 15. Eles já nasceram no mundo tecnológico, que talvez alguns de vocês já nasceram também, mas que a visão 3D e a dimensão da profundidade está na rotina deles. Eles jogam Minecraft, eles jogam Roblox, eles usam iPad. Eu lembro que o meu de 8 anos, ele se entendeu por gente em leitura, que eu dei um livro, ele passou assim com o dedinho. Ou seja, eles nascem num universo tecnológico e a facilidade. Se você pegar um menino de 8, 10 anos e colocar na aula de anatomia aqui, na table 3D, na mesa 3D, eles vão desenrolar melhor do que a gente. Porque a rotina deles, eles nasceram convivendo com essa tecnologia, então é diferente. Então a gente tem uma curva de aprendizado que a gente precisa alcançar para conviver com a tecnologia, mas lembrando sempre que ela é meio, tá? Hoje as clínicas de radiologia, todo mundo, quando começou o scanner intraoral, todo mundo dizia, comprar um scanner intraoral. Ele começou a ser vendido por 350 mil. Como você vai comprar um scanner intraoral? Hoje tem toda a clínica de radiologia, você solicita como solicitava uma moldagem, e a clínica de radiologia manda para o teu e-mail no Google Drive. E você, no máximo, vai pagar uma banda larga na tua clínica para você ter volume de dados, ou no seu Gmail, como você queira, ou qualquer outro provedor desse de e-mail, para você ter banco de dados. Quem hoje, há um tempo atrás, recentemente, a gente salvava tudo em HD externo. Era o auge, um HD externo para baixar as coisas. Uma queda do negócio daquele no chão, acabou. Você paga nas nuvens. Se hoje o Tribunal de Justiça tem um PJE, se a Justiça Eleitoral a gente vota com urna eletrônica, para que a gente ter prontuário físico e modelo de gesso guardado no consultório? Não precisa, ele tem que estar onde a gente estiver, baixando numa plataforma de prontuário, de imagem, para eu mandar para o meu amigo, para pedir uma opinião, para discutir um caso em tempo real. Hoje a gente tem, por exemplo, os hospitais do interior, que onde tem tomógrafo e ressonância, tem um sistema chamado PACS, que é um sistema de armazenamento na nuvem dessas imagens, desses pacientes. Imagine no Hospital de Trauma de Campina Grande, quantas tomografias faz por dia? Como é que salva isso em CD e em pendrive? Tem que ter um servidor. Isso tem que estar armazenado em algum lugar para você conseguir capturar isso daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, se um paciente faz reop, se opera de novo, se trata de novo com você, isso tem que estar na sua mão. Não precisa estar mais num armário dentro do seu consultório, até porque a Agência Nacional de Saúde regulamentou e autorizou documentação eletrônica para a área de saúde. Então, hoje eu não preciso, nem vocês, guardarem documentação física de paciente. Qual é o outro cuidado que aparece? A Lei Geral de Proteção de Dados. Os dados dos nossos pacientes, a gente tem uma lei publicada e sancionada no Brasil, que já foi no mundo, são dados que a gente chama sensíveis, confidenciais. Você não pode estar, para que você tenha um prontuário do seu paciente, para que você compartilhe,
Ao final do prontuário tem que ter um termo de consentimento livre e esclarecido do teu paciente, para que você possa ter esse banco de dados dele, porque lá tem informações clínicas, pessoais, confidenciais, e você precisa respeitar. Então, isso também está, inclusive, atualizado no nosso Código de Ética Odontológico pelo Conselho Federal de Odontologia. A Lei Geral de Proteção de Dados entrou para todo o país, para todos os exercícios de profissão, e a gente não ficou fora, tá? Hoje, quem trabalha, Gabriela falou anteriormente, quem trabalha com endodontia, trabalha com maximização das imagens, com microscópio, com localizador apical, com rotatório, quem trabalha em implantodontia do mesmo jeito. Ortodontia, gente. Quem imaginava, há 10 anos atrás, a gente ter alinhadores? Não imaginava. Hoje eu trato na clínica, eu faço muito a parte de DTM, todas as placas dos meus pacientes são planejadas virtualmente, a gente faz escaneamento intraoral. Não tinha coisa mais complicada do que ajuste de placa depois de uma moldagem. Batendo carbono, ajustando ponto, área e fazendo simultaneamente. Às vezes o paciente tinha desvio de mandíbula, às vezes era paciente bruxônomo, às vezes era paciente braquifacial que tinha uma força danada na mandíbula. Hoje eu consigo fazer isso fazendo um gig, faz escaneamento intraoral, planeja virtualmente, manda o vídeo para mim, bate os pontos, como é que estão os pontos de contato, com termografia, os pontos que ele aperta mais forte ficam vermelhos, que vão ficando clarinho, e eu vou aliviando e chega a placa impressa 3D. E a gente ajusta e é uma luva. O tempo que eu gastava é 1/4 do que eu já gastei para um ajuste de placa. Mais fina, mais estética. Antes a gente fazia aquelas placas de resina acrílica convencionais, termo, que esquentava, que você ajustava e dava polimento. E os pacientes voltavam e quebrava. Então, assim, hoje o paciente consegue trabalhar com a placa dele, porque é fininha, é transparente, é adaptada e, mesmo sendo fininha, a resina que coloca tem muita resistência mecânica porque tem nanocarga. Então, assim, é uma tecnologia por cima da outra para que nos facilite na rotina de trabalho. Do mesmo jeito que todos vocês estão aqui se capacitando, a indústria do complexo industrial da saúde, que trabalha para a área de odontologia, ela evolui proporcionalmente ao que a gente estuda. O que a gente faz de pesquisa, a 3M, a Dentsply, todas essas estão antenadas, trabalhando e desenvolvendo novos materiais, novos equipamentos, para que a gente consiga, de fato, exercer essa odontologia que a gente quer. Aqui só outro exemplo para vocês que eu acho extremamente, assim, pertinente trazer, é que você, dentista, você pode ser dentista, mas você pode ser empreendedor. Hoje a gente tem muito CEO, dono de startup, que é dentista. E a startup ela é uma empresa de base tecnológica que ela tem uma ideia inovadora. E muitos deles tiveram a sacada, a ideia e transformaram num produto com metodologia científica, com valor agregado, com patente comercial, de uma necessidade dentro do exercício da clínica. Alguém sabe algum exemplo de startup em odontologia que nasceu como startup? A Clinicorp, por exemplo. Aquela empresa que produz a plataforma de prontuário eletrônico. Lá em Minas Gerais, o Invisalign hoje é a Coqueluche. É um dispositivo de tecnologia alemã que depois ficou a patente para os Estados Unidos. Mas a gente tem, por exemplo, empresas brasileiras que, por exemplo, produzem um Orthoalign. É o pessoal lá da... É Bruno Grinaldo, eu estou esquecendo o nome da empresa dele, lá de Belo Horizonte. E que já vendeu a patente do que ele produziu para a China. Bruno é ortodontista, o pai dele é professor da UFMG, aposentado, e eu tenho certeza que hoje Bruno pouco exerce a ortodontia com a mão na boca do paciente. Na verdade, ele hoje trabalha coordenando as equipes dele que recebem os escaneamentos e produzem os alinhadores, as placas, que manda para o Brasil todo.
Vou colocar aqui mais outros exemplos. Essa questão que eu falei dos alinhadores, por exemplo, da gente poder ser dono de clínica, da gente poder trabalhar em ambiente de tecnologia e a gente também ser empreendedor. Por exemplo, quantos dentistas e profissionais odontólogos já procuraram, por exemplo, o Sebrae para alguma mentoria de gestão inovadora? E é um ambiente extremamente satisfatório para nos dar muitas respostas para quem está começando a microempreender. Porque ninguém abre um consultório sendo um grande empresário. No máximo vai ter um CNPJ e na classificação de renda vai ser microempreendedor. Vai pagar um imposto simples, né, como pessoa física ou como profissional liberal, abre uma PJ e assim por diante. Então, assim, pensem nisso. Aqui, mais uma startup também que foi bem legal. Na verdade, ele surgiu, mais uma vez, pela necessidade do seu consultório, por exemplo, de convergir para quem a gente via para laboratórios, para os trabalhos protesistas, para os trabalhos indiretos que a gente precisa. Então, assim, é extremamente importante a gente, quando está num ambiente, seja de professora, por exemplo, a gente que é professor da odontologia, Ramon Flaviano, que está aqui, que eu estou enxergando. Teve coisa mais abrupta para a gente precisar se reinventar para vocês do que a pandemia? Eu fiz cursos, mentorias, contratei pessoas para sentar comigo e fazer aulas legais comigo para meus alunos. Porque eu digo, como é que eu vou fazer uma aula que simplesmente eu vou compartilhar um PPT ou um Keynote? Isso não é incorporação de tecnologia na minha prática pedagógica. Eu fui estudar mapa mental, Canvas, Jamboard, peguei todas as ferramentas do Moodle, que é uma plataforma educacional. Comecei a fazer aulas assíncronas, síncronas. Peguei o pessoal da tecnologia para fazer avatar, gamificação, porque imagina o que é você ter 2 horas de aula, 1 hora de aula, sobre uma temática de propriedade dos materiais odontológicos. Um tiro. Para você fazer isso remotamente. Então, assim, até a parte de prática pedagógica teve que ser modificada. Hoje, quem era que se destacava no mundo? Os Estados Unidos, a Alemanha, porque eram as potências, os mais ricos, a China. Hoje as pessoas não buscam mais isso. As pessoas que têm poder de escolha, elas querem ser felizes. Elas querem ter qualidade de vida. Elas querem morar bem. Elas não querem acumular capital. Elas não querem ter o melhor carro porque a pessoa anda de Uber. Eu acabei de chegar de uma missão internacional e você sempre percebe isso. A gente sabe disso. E quando a gente vai lá fora, a gente tem a certeza. Ninguém é mais feliz por ter um carro estacionado na garagem. Isso não traz felicidade. Traz felicidade você ter tempo, hora e qualidade com sua família. Você morar perto da sua casa, você se alimentar bem, você conviver com as pessoas que você gosta, escolher a profissão que você é realizado. E a realização profissional não é bem de capital, não. É recuperar a saúde de alguém. É fazer o bem por um paciente de necessidade especial. Se você me perguntar as coisas, eu tenho 43 anos e mais de 15 de profissão. Os fatos que mais marcaram a minha vida profissional não tem nada a ver com retorno financeiro. Ou foi aprendizado de conhecimento técnico-científico por onde eu fui, ou foi o que eu consegui modificar na vida das pessoas. Não, mas é porque é demagogia dizer que não gosta de dinheiro. Eu não falei isso. Eu falei que é consequência, mas não é o foco, não é o objetivo. O objetivo de ter sucesso e de ter êxito profissional está distante no mundo que deu certo do que a gente preconiza aqui. A Capacitec, ela inovou em práticas pedagógicas. A gente é um parque tecnológico e a gente passou 2 anos, toda a nossa equipe trabalhando remotamente. E quando a gente decidiu voltar, o que foi que eu pensei como diretora técnica? Eu preciso cuidar da saúde mental das pessoas. Muitas pessoas estavam assustadas, 2 anos na sua casa, e como seria esse retorno presencial, com muitas incertezas, muita insegurança. Então, a gente fez uma semana
de socialização emocional. Então, o parque que era tecnológico levou Tio Gera só com jogos analógicos para que a gente mapeasse com a psicóloga terapeuta ocupacional quais eram as sequelas que tinham sido deixadas nos nossos colaboradores e se tinham deixado. E depois que a gente fez esse diagnóstico, a gente gerou indicadores e a gente passou no nosso conselho e hoje instituímos e institucionalizamos como modalidade de trabalho o sistema híbrido. As pessoas escolhem o dia que trabalham, a gente determinou por uma questão de lógica, mas, via de regra, elas têm 3 dias presenciais e 2 híbridos. E sabe o que aconteceu? Os indicadores melhoraram muito. Então, assim, são situações simples que a gente consegue fazer e na prática odontológica do mesmo jeito. Quantas teleconsultas a gente não pode fazer? Quantos planos de tratamento eu não posso fazer para discutir depois com o meu paciente? Será que não vale a pena um dia por semana eu me permitir um trabalho híbrido? Eu tenho um lugar na minha casa, que é o conforto do seu lar, é a sua família, é o seu lugar. Isso não tem preço. A gente tem hoje projetos de tecnologia em saúde e Fábio, esse menino que está aí com 17 anos, era aluno do Motiva quando nos procurou no parque. Ele desenvolveu um projeto bem legal, um aplicativo, e quando eu vi o potencial deles de desenvolvedores, eu digo, a gente vai fazer alguma coisa na área de saúde com impacto social. Resultado, eles desenvolveram um aplicativo de desenvolvimento cognitivo utilizando gamificação e inteligência artificial para autistas. Então, assim, é você usar a tecnologia para você trazer benefício. É você desenvolver um vídeo com gamificação para você colocar no metaverso de uma criança com necessidade especial que precisa estar na cadeira do dentista e você não tem que amarrá-la para ela ficar ali. Não precisa, porque se a gente der um iPad com a galinha pintadinha, ele para. Quem é pai e mãe sabe disso. Então, assim, a tecnologia ela tem que trazer benefício. E eles, com esse aplicativo que desenvolveram, Made in Campina Grande, venceram a Olimpíada Nacional de Inovação Tecnológica no ITA e vão para o MIT, para a etapa mundial, e ganharam uma imersão de 3 meses. Então, assim, por que não pode? Pode. Hoje a gente consegue mitigar muito as falhas e os erros, porque a gente tem tudo premeditado. Como é que erra um implante com guia cirúrgico feito, claro, com um bom diagnóstico? Porque até a broca só entra naquele buraco e para naquele topo. Por exemplo, endoguide. Às vezes a gente que faz endodontia pega canais que Jesus salve. E você com a tomografia e um guia bem feito, até a curvatura que você vai dar com o rotatório vai estar auxiliado. Como é que vai trepanar se tem limite agora? No endoguide. Então, assim, tudo veio para nos facilitar. Mas faz sozinho um endoguide, imprime sozinho, vai na boca do paciente sozinho. Então, não precisa ter medo de tecnologia, como tivemos medo na segunda revolução industrial da máquina substituir o homem. Não vai. Porque quem desenvolve a máquina, quem planeja a máquina e quem usa a máquina é homem. A gente usa robótica hoje. Mas se você for ver o Leonardo da Vinci, que é um robô que já tem no Einstein e no Sírio, ele é planejado, todos os movimentos, pelo cirurgião que tem toda a formação para manipulação de equipamentos robóticos. Não é assim que funciona, botou um robô e substitui o homem, não. Não funciona assim. Eu vou falar de metaverso porque, assim, do mesmo jeito que há 5 anos atrás, falar em Kinetic, naqueles movimentos, era tudo, hoje, realidade aumentada e virtual é realidade. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje no Brasil, a gente já teve cirurgias em que tinha cirurgião dentro do centro cirúrgico no Brasil e tinha cirurgião do Johns Hopkins dentro do centro cirúrgico virtualmente em holograma e fazendo a cirurgia. Isso, do ponto de vista tecnológico, isso não é do outro mundo, não. Colocou o óculos, conseguiu ter uma internet de 5G, uma conectividade legal e todo um centro cirúrgico conectado, dá tudo certo. Fica em tempo real. Não dá para fazer isso no 3G, não, porque aí fica o delay. Quando a gente tem 3G, até o WhatsApp não chega a mensagem,
Como é que você vai ter movimento do corpo em holograma em tempo real? Não. Mas isso vai acontecer. A gente já tem acontecendo isso lá fora e já tem alguns cases no Brasil. Do mesmo jeito que hoje a gente usa escaneio intraoral, os nossos pacientes vão poder estar sentados na cadeira do dentista, vendo vídeos, vendo o artista que ele gosta, vendo o plano de tratamento que a gente pensou para ele, entrando no corpo dele e vendo o que é que vai acontecer no procedimento cirúrgico com virtualização. E quem está operando ele também vai poder fazer isso. E vai ficar salvo e vai ficar em tempo real. Do mesmo jeito que a gente colocou o óculos para brincar de videogame, a gente vai colocar... Vocês têm a Table 3D e acharam o máximo. Vocês vão colocar o óculos e vão conseguir entrar no corpo humano e fazer uma viagem em tempo real do que a gente tem. Aqui só mostrando, né, que aconteceu em 2020, esse primeiro robô tratado em cirurgia, com realidade virtual, com metaverso, em que a cirurgia, todo o procedimento e o processo foi com incorporação de tecnologia, do diagnóstico, da cirurgia, do procedimento em si, todo ele acontecido com auxílio. Está vendo que sempre vai ter o profissional, que não tem por que a gente ter medo dele substituir a gente. E como a gente está numa universidade, e como eu sou professora, e como eu sou pesquisadora, a gente precisa entender que tudo o que eu estou falando tem publicação, artigo, evidência científica de que a gente pode usar. Ninguém está falando aqui de empirismo, de pegar um óculos, treinar e ir para um centro cirúrgico operar, não. O FDA americano já regulamentou todas essas tecnologias e a Anvisa também está correndo atrás, a nossa agência nacional reguladora, para regular todos esses procedimentos. Assim como regulou prontuário eletrônico, envio de exames por e-mail, vai regular todo esse processo de uso de robótica, de metaverso, dentro da área de saúde. Aqui outra coisa que eu acho muito legal, que é um avanço também para quem pesquisa e estuda essa área de impressão 3D, a gente vai ter bioimpressão, a gente já tem bioimpressão de órgãos sendo desenvolvidos em pesquisa e sendo utilizados em alguns ambientes de pesquisa e centros de saúde hospitalares pelo mundo. E a gente vai ter em odontologia também. A gente, nesses dias, nesses próximos anos, a gente vai ter as nossas células indiferenciadas sendo matrizes de impressoras 3D e a gente fazendo odontogênese artificial. Escutem o que eu estou falando. Dentre os tecidos e dentre as categorias de gerenciamento de risco, o nosso é mais tranquilo do que muito órgão. E a gente já tem impressão, bioimpressão de fígado, coração e pulmão. Isso é bom? É fantástico, gente. A gente não vai ter mais fila de espera para transplante de órgãos, né? A gente pode não ter mais pacientes desdentados. Implante é legal? É. Vai continuar acontecendo? Vai. Porque esse processo de bioimpressão também não é embatelada, não. Não se imprime 20, 32 dentes e depende do sistema autoimune. Tudo que a gente coloca no nosso corpo tem rejeição. Às vezes, qual é o tipo de enxerto que tem mais sucesso? O alto. Então, esse vai ser... Lembra que a gente, do mesmo jeito que as mães hoje guardam o líquido do cordão umbilical, também tem pesquisas que tira a polpa e guarda, porque tem um volume e uma quantidade de células tronco legais para pensar para o futuro, caso tenha alguma doença. Então, a gente também vai ter essa possibilidade. Veja como o mundo mudou. O FDA, ele é um instituto que ele certifica drogas e medicamentos, assim como é a nossa Anvisa. A gente imaginava o FDA reconhecendo e permitindo o uso de games nos tratamentos de crianças com transtornos de neurodiversidade. Já pensou você certificar um software e uma ferramenta digital como um tratamento terapêutico? É a prova de que a tecnologia chegou. E assim, vamos pensar nisso. A gente sempre, claro, se a gente se capacitar e se a gente se formar,
a gente vai ser sempre protagonista dessa história. Porque quem desenvolveu o software, quem desenvolveu o dispositivo, quem desenvolveu a tecnologia, foram pessoas. Não é a biogênese. Não brota, não. Não é. São pessoas. Então, é muito importante que vocês se capacitem, que vocês pensem em ser bilíngue, de estudar um outro idioma, de tentar se familiarizar com tecnologias. Ninguém precisa estar desenvolvendo algoritmo de software, não. Não é sobre isso. Mas se familiarizar. Abrir, operar, baixar vídeos tutoriais, para vocês irem se familiarizando com esse universo. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder, mesmo que remotamente, estar falando um pouco do conhecimento que a gente tem, da experiência que a gente tem sobre a Associação de Tecnologia em Saúde e dizer a vocês que podem me procurar. Eu tenho Instagram, doutora Nádia Oliveira, não é aberto por questões de segurança, mas falem comigo no direct. O professor Alexandre Borba tem o meu contato e espero poder ter um momento, um dia presencial com vocês e sintam-se convidados a vir conhecer Campina Grande, a Universidade Estadual da Paraíba, o nosso Parque Tecnológico também.